Pessoal, estou aqui estudando para as minhas provas de concurso, OAB, processo seletivo, e estou estudando direito penal, que é o que eu escolhi. E no direito penal existe um instituto chamado de perdão judicial. O perdão judicial, ele é, é ele é dado para a pessoa que comete um homicídio culposo. O que é um homicídio culposo? O homicídio culposo é quando uma pessoa pratica um crime por imprudência, negligência e imperícia. E a imprudência é falta de cuidado. Negligência é a mesma coisa, falta de zelo também, vamos dizer assim. E a imperícia é a pessoa que não é perito no que ela se propõe a fazer, ela não é capacitada, não tem competência para poder exercer a profissão, ou vamos supor que ela está dirigindo um carro sem habilitação. Isso é uma pessoa imperícia, imperita, ela não é perito no assunto, no que ela está fazendo. E no caso do perdão judicial, é mais comum no caso de homicídio culposo. E o que acontece? Esse crime de homicídio culposo, esse crime precisa ser tão grave ele precisa afetar diretamente a pessoa que cometeu o crime. E os exemplos mais dados pelos professores, pelos doutrinadores, é o caso de uma mãe ou de um pai que, por acaso, ela está saindo, tá com a criança, até aqui na nossa cidade, acho que, salvo engano, foi aqui na nossa cidade, teve um caso assim, que a mãe estava saindo, a criança estava na garagem e ela passou com o carro em cima da criança. E a menina, e a criança veio a falecer. A mãe, e esse crime é tão grave que ele afeta diretamente a mãe. Imagina uma mãe que é apaixonadíssima com o filho, que aquele menino, aquela menina é a vida dela, ela trata aquela criança como se fosse o Deus da vida dela e ela mesma vem a cometer o próprio homicídio do filho. Esse crime é tão grave para ela que a própria punição dela, a dor dela é a própria punição dela. Dependendo da situação, da forma que o juiz vai olhar e vai apreciar o caso, ele vai dar o perdão judicial para ela. E muitas vezes isso acontece, isso não é raro de acontecer, viu, gente? Tem até um caso de uma atriz famosa, acho que Cristiane Torlone, salvo engano, que teve um caso assim, que ela sofreu um acidente de carro, onde que o filho dela veio a falecer. E a pessoa tem o perdão judicial. Outro caso, vamos supor que tem uma pessoa dirigindo um carro, ela atropela várias pessoas, o acidente é gravíssimo, ela sofre um acidente no qual ela fica tetraplégica e nunca mais ela vai conseguir mexer, se mexer, ter movimento do corpo. O crime atingiu não somente aquelas pessoas que veio a falecer, mas ela em si, mais é ela porque aqueles que morreram, o sofrimento, a dor em si da pessoa acaba, porque a pessoa morreu, acabou a dor. Mas para ele que ficou ali em cima da cama, dependente, tetraplégico, então a dor dele é maior, é tão grande que ele próprio causou a pena dele já é ficar ali em cima da cama. Então o juiz observando que ele, apesar de estar ali no celular, olhando, dirigindo, cometendo um crime ou infração de trânsito, ele cometeu um homicídio culposo na direção do veículo automotor, mas ele merece o perdão judicial porque atingiu diretamente a ele. Mas o que acontece? Às vezes, muitas pessoas não conseguem recuperar, porque no caso de uma mãe, no caso de um pai que deixa ali uma criança na beira da piscina e sem a vontade, sem o dolo dele, da menina, da criança morrer, e a criança morre. Ele não teve a intenção, ele não teve o dolo de praticar o homicídio, a pessoa era responsável por ela. Então, o juiz, observando o caso, vai analisar o caso, vai dar o perdão judicial, mas a própria pessoa precisa se perdoar, porque senão ela vai tentar o suicídio,
ela nunca mais vai ter saúde, ela vai ficar de cama, vai entrar em depressão profunda, não vai querer mais viver. Mas é preciso que essas pessoas que passaram por esse trauma, por essa situação, entenda que as coisas da vida, a gente não consegue entender os mistérios, por que que as coisas acontecem e por que que aquilo aconteceu com ele. Então a pessoa precisa primeiro, a forma da pessoa se proteger, continuar a viver, ela se perdoando porque ela não teve a intenção de fazer aquilo que ela fez. No caso de uma mãe, de um pai que deixa uma coisa dessa acontecer porque ela foi negligente, imperito, ela foi, não teve os cuidados. Uma vez aqui na cidade aconteceu, eu fiquei sabendo que uma mãe deixou uma criança cair dentro do tanque, dentro do balde, sei lá, e morreu. A pessoa não teve a intenção de praticar aquilo. Então, o que que acontece? Muitas vezes a pessoa não se perdoa e morre e vive uma vida vegetando, entra em depressão profunda, tenta suicídio várias vezes, mas a pessoa precisa olhar pelo lado bom. Até um professor uma vez falou assim com a gente que ele estava tratando de uma. Isso é um terapeuta, tá, gente? Que falou, que estava dando aula pra gente, contando pra gente o que aconteceu, como que a mulher conseguiu se recuperar, como que ela fez. Ela mostrou para essa mãe que perdeu o filho que ela passou um bom tempo com o filho dela, o tempo que ela precisava de passar e que o filho dela precisava de passar na terra, ela passou com ele. E tem que olhar pro lado bom da situação, que pelo tempo que ela pôde ter aquela pessoa com ela, que ela conviveu com ela. Eu lembro até, agora eu tô lembrando, era um caso de uma menina que morreu, salvo engano, de câncer. E tinha um pai desesperado de um lado porque perdeu o filho, e do outro lado tinha uma mãe muito grata porque teve aqueles minutinhos que pôde conviver com um filho que nasceu sem aquela doença, é, cérebro anencefalo, acho que é isso. E ficou só alguns dias, só alguns minutinhos, mas mesmo assim os pais ficaram muito gratos porque eles tiveram aquele tempinho para poder conviver com essa criança, eles puderam ter sentido o prazer de ser pai. Mas nesse caso, o que que eu falo pelo lado espiritual? Perdoa-se, se auto-perdoa, porque você não teve a culpa, não teve a intenção de fazer o que você fez com o seu filho. Então, olha para o lado bom, pelo tempo que vocês combinaram, a forma que a gente vai vir para a Terra, todos nós já sabemos como que é. Mas a forma que a gente vai voltar, a gente não sabe quanto tempo que a pessoa tem de vida na Terra. E uma pessoa que cometeu um homicídio culposo na direção do veículo automotor e matou o próprio filho, ela não teve essa intenção de fazer isso, mas era a forma que aquele filho veio, ficou com ela aquele tempo e precisava dele morrer daquele jeito, porque é a forma que ela tem de se encontrar de novo, de voltar para o pai, de conseguir olhar para dentro dela e de ver as coisas boas, e entender que nós não temos o domínio da vida e da morte nas nossas mãos. Todo mundo está sujeito a acontecer qualquer tipo de tragédia na nossa vida, porque nós não temos o domínio do viver, da vida, da morte, dos casos que vão acontecer, dos casos fortuitos, da força maior. Nós não temos essa capacidade de domínio. Então, se perdoa, olha para dentro de você e encontra dentro de você, recorda só daquilo que é das partes boas, tenta se livrar. Eu não vou falar com você para não sofrer, porque o luto todo mundo precisa passar, mas você precisa levantar a sua cabeça e continuar, porque todos temos um propósito, temos um tempo aqui na Terra, e como que a gente vai voltar, a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é com 2 anos, se é com um dia, ou se é com 100 e poucos anos, mas a gente não tem culpa. Todos somos inocentes. Eu espero que eu tenha te ajudado, tenha te esclarecido. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, conversa com essa pessoa, fala com ela que
Ela não teve culpa, não é culpa dela. É assim que a vida funciona. E um dia muito distante, ela vai entender o motivo disso ter acontecido, tá bom? Um abraço, paz e que o Senhor esteja com você nessa hora tão difícil e até a próxima.